Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos estamos aprendendo hermenêutica. É uma ciência, e uma ciência que, aplicada para o estudo da Bíblia, nos desafia. Entendes o que lês? E nessa oportunidade nós temos o pastor Benjamin, que está aqui enriquecendo muito a nossa aula de hoje, não somente a nossa aula de hoje, mas as que antecederam também, muito oportuno. Nós falamos então sobre as outras abordagens bíblicas com Bíblia, o guia básico. E esse tópico 2, pastor, ele, na minha opinião, ele tem dois propósitos aqui. Para quem está acompanhando o programa hoje, quem está tendo contato com a Bíblia hoje, um recém-convertido, um estudioso que agora quer aprender mais da palavra, aqui está os passos básicos. Mas também está passos básicos para quem já tem muitos anos de escola dominical, de devocionais diários, de culto domésticos, e que agora vai fazer uma reciclagem nesses passos básicos para voltar e fazer de um jeito certo. Faz sentido isso? É nesse sentido que foi escrito? Olha, eu digo, o meu pai dizia, não há ninguém que não possa me ensinar alguma coisa. Então, sempre é uma oportunidade de você poder reciclar conhecimentos. E quem já está há anos na caminhada pode rever certas coisas. Quem está começando pode aprender essas coisas. Então, o objetivo aqui é mais clarear e oferecer ferramentas para que tanto os novos que estão chegando agora, como os mais antigos, possam ter a mesma chance de usar as mesmas ferramentas para ter o mesmo entendimento. E quando eu olho aqui para esse tópico, o tópico 2, o aluno também, ele já consegue identificar os passos, porque a palavra, ela tem um poder extraordinário, porque está bem simples. Só pelo tópico eu já consigo identificar o passo. Observar, interpretar, resumir, avaliar, aplicar e correlacionar. Aqui nós temos os passos da hermenêutica, os passos para ter um bom estudo bíblico. E quando eu não observo isso e passo a observar o do outro, como o outro fez, por exemplo, quando eu encontro um leque de oportunidades de Bíblias comentadas, qual é o perigo de negligenciar esses passos e seguir outros passos que não sabemos se são esses e que tem lá um comentário bíblico e viver a sua vida não pelo que está escrito na Bíblia e pela a sua aplicação pessoal, mas pelo que entendeu de um comentário de um outro autor? Vamos fazer uma divisão, uma separação necessária. Há versões da Bíblia. Isso é muito bem-vindo. Antigamente tinha poucas versões, mas hoje tem uma amplitude muito grande e são todas bem-vindas as versões da Bíblia, porque as versões da Bíblia são traduções diferentes do mesmo texto. Não são textos diferentes exatamente, são a mesma mensagem, mas abordadas de maneiras diferenciadas, mas com a mesma mensagem. Só que as Bíblias... Em função de uma época também diferente, né? Mas as Bíblias comentadas, e esse é o perigo que eu quero ressaltar aqui, você deve ter uma Bíblia comentada. Hoje é uma febre. Toda editora quer lançar a sua própria Bíblia. É Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia do velho. Do empresário, do obreiro, do líder. Do líder, e tudo bem. Eu acho que as aplicações para certos nichos etários, vamos dizer assim, de faixas etárias, é importante ter. Mas é perigoso, porque são opiniões de homens, de seres humanos que se pretendem entender a Bíblia. Só que há entre elas mesmo, algumas contradições. Então, leia o comentário da Bíblia, feito por alguém, mas leia com cuidado. A maioria dos pregadores que eu conheço hoje, pastor Bogo, são pregadores de segunda mão. Como assim, pastor? São pregadores que não ouvem direto da fonte. Eles sempre estão ouvindo de um ou de outro para ensinar o que eles supostamente estão aprendendo porque alguém aprendeu antes deles. São replicadores de conhecimento. Não é que seja errado. Ou de informação. Não é que seja errado isto, porque eu obviamente não sei de tudo e eu preciso aprender com quem já aprendeu. A questão é que quando a pessoa se prende só a este ponto, de sempre repetir o que outro diz, ele está falando de segunda mão.
Jesus era um pregador de primeiríssima mão. Eu só falo o que eu ouço meu pai dizer. E eu só faço o que vejo meu pai fazer. Então, o prioritário, como eu estou explicando aqui para vocês, são os passos básicos da observação, interpretação, o resumo, a avaliação e também a aplicação e a correlação. Então, se você aprender, e eu quero me dirigir diretamente a você, se você quiser ser um pregador de primeira mão, se você quiser ser uma pessoa que vive em primeira mão do que ouviu do Pai, você precisa atentar para esses passos básicos. Quando você lê um texto, faça perguntas ao texto. Quem está falando? O que está falando? Como está falando? Quando? Onde? Por quê? E qual a implicação disto? Se você fizer essas perguntas, você vai fazer as observações que precisam ser feitas em relação ao texto. Aí vem a interpretação. Ora, se é o Espírito o único inspirador da Bíblia, eu preciso ouvir quem primeiro, pastor Bogo? O comentarista A, B ou C? Não, né? Eu preciso, sim, é cultura. Cultura não tem nada de errado com cultura. Sim. É bom ouvir as pessoas, mas é bom ouvir primeiro aquele que... Direto da fonte. Porque você muito bem sabe. Vamos imaginar uma coisa. Você vai para o culto, você preparou à tarde, orou, vai para o culto à noite, num domingo, com a mensagem prontinha. Chega no púlpito, o Espírito diz, epa, não pregue essa. Não é esta não, é esta aqui. Aí coloca no seu coração, aí faz uma diferença enorme. E a igreja, ela sente isso. Sabe. A igreja, talvez ela não perceba o que está acontecendo, mas... Talvez nem saiba que você teve essa experiência, mas sabe que Deus falou por seu intermédio. Ela entende. O senhor chegou, comentou, falou aqui, falou aqui nos passos básicos, mas também essas perguntas já estão lá na abordagem bíblica também, que é seguir esses passos de quem, o que, como, quando, para chegarmos então à reflexão. Perfeito. O que é a reflexão depois que respondida essas perguntas, né? Quem, o que, como, quando, onde, vem a reflexão. Como chegar então a essa reflexão? Olha, a reflexão é como um ato de meditação. A Bíblia é o livro que Deus não diz para você se prender na leitura, mas se prender na meditação. Medita nela dia e noite para que tudo te saia bem. Ele falou para Josué isso, e há outros fartos textos na Bíblia que falam sobre a meditação. Em Salmo 1, por exemplo, quem medita na palavra tem toda uma consequência, ele é como uma árvore plantada, e aí dá fruto bem, porque tudo que ele faz é bem sucedido. Então não existe necessidade nem de dizer isso, mas vou dizer, todo e qualquer estudo que não passe pela meditação e pela aplicação na vida, e isto desemboque numa correlação com outros na própria vida, se torna apenas academicismo. E tem muitos acadêmicos na igreja, tem gente fantástica, você começa a ouvir, puxa, esse cara sabe pra caramba, mas olha a vida dele. Ou dos seus supostos discípulos. Então, é preciso que aquilo que eu estudo tenha essas abordagens bíblicas, elas têm que desembocar sempre na aplicação, vírgula. Se eu aplicar só para mim, eu estou com complexo de mosteiro, complexo de monge. Eu vou para o mosteiro e fico lá na minha vidinha santa e perfeitinha. Isso não é proposta bíblica. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então é preciso que o seu estudo, você que está me ouvindo, tenha a aplicação, é a praxis, mas tenha correlação, é de ajudar outros também a viver o que você está vivendo. Glórias a Deus. Excelente aula, chegamos ao fim, mas não fique triste, porque se o Senhor Jesus Cristo não vier antes, no final de semana, estamos juntos em mais uma aula, a nossa Escola Dominical. Você já sabe, na Escola Dominical tem mais de Deus.